Olá, pessoal! Hoje eu vou falar um pouquinho sobre disfagia. Então, disfagia é a dificuldade de engolir os alimentos e líquidos. Fagia é o ato de alimentar-se e disfagia é a dificuldade para engolir esses alimentos. Mas antes de falar sobre disfagia, eu queria falar um pouquinho sobre a importância do comer. O comer vai muito mais além do que nutrir-se. O comer vai muito mais além do que satisfazer nossas necessidades fisiológicas, alimentares, nutricionais. Já pensou alguma festa, algum aniversário sem alimento? Já pensou uma festa de aniversário sem bolo, sem os docinhos, sem o bolo de aniversário? E a nossa festa de Natal? Como seria a ceia de Natal sem nossos pratos típicos da época? Não é mesmo? Então, os alimentos e seus sabores, eles fazem parte da nossa evolução, faz parte da nossa história. Quantas vezes a gente sente algum sabor, algum cheiro e pensa, senti o cheiro da minha infância, senti o sabor da minha infância. Ou mesmo sente algum cheiro ou sabor e pensa em algum momento importante da nossa vida. Não é isso que acontece? O momento das refeições são momentos prazerosos, são momentos de interação familiar, são momentos de socialização. Então, o idoso, quando ele começa a sentir alguma alteração nesse processo alimentar, ele tem uma tendência a se isolar, a afastar desses momentos tão necessários para a nossa saúde emocional. Existem vários tipos de disfagia, mas hoje eu vou me atentar somente para a presbidisfagia, que é aquela disfagia causada pelo envelhecimento do próprio corpo, o envelhecimento natural do nosso corpo. E esse envelhecimento ele causa alterações estruturais e fisiológicas, que podem causar alterações também nos órgãos fonoarticulatórios e, consequentemente, causar alterações nas funções orofaciais. E essas funções é o ato de falar, mastigar, sugar, respirar e deglutir. Deglutir parece fácil, né? Só que não. Deglutir exige uma integridade de um grupo de estruturas e músculos que exige ações reflexas neuromusculares. E essas ações têm que ser dinâmicas, têm que ser sinérgicas, sincrônicas. Ou seja, é o ato de colocar o alimento na boca, conduzir o alimento para o estômago sem causar nenhum dano nas vias aéreas. E deglutir, elas são divididas em 3 fases. A deglutição é dividida em 3 fases. A fase oral, a fase faríngea e a fase esofágica. A fase oral é a fase consciente. É a fase em que você mastiga o alimento, sente sabor, textura, temperatura, forma o bolo alimentar e conduz esse alimento para a faríngea. Aí acontece a fase faríngea. A fase faríngea é a fase mais complexa. É a fase em que existe força e sincronia de todas as estruturas musculares que eu me referi. Mas é a fase mais rápida. Essa fase dura mais ou menos em torno de 1 segundo. Então, engolido o alimento é conduzido para a fase esofágica. Essa fase é a fase totalmente autônoma, ou seja, independe da nossa vontade. Querendo ou não, o alimento vai ser conduzido para o estômago em movimentos peristálticos. Então, qualquer alteração em uma dessas fases pode ser causa ou pode ter algum problema na deglutição. E as sequelas da disfagia, elas são danosas. Elas podem causar pneumonia aspirativa, pode causar desnutrição, porque quando a pessoa começa a engasgar, começa a tossir durante a alimentação, ela passa a ser mais seletiva e passa a ingerir alimentos não tão nutritivos, que pode causar desnutrição. E pode causar também desidratação. Por quê? A maior incidência de engasgos, a maior incidência de engasgo é na ingestão de líquidos. Então, quando a pessoa já tem uma tendência a engasgar,
ela evita a ingestão de líquidos e pode sim causar desidratação. É muito comum disfágicos desenvolver episódios de desidratação. Então, agora, como você já sabe um pouquinho do que é disfagia, né, e suas consequências, o fonoaudiólogo é o profissional capacitado para tratar disfagia ou para trabalhar e evitar, né, de forma preventiva, ou seja, mesmo antes de desenvolver alguma alteração na deglutição, mesmo antes de desenvolver episódio de disfagia, faça um tratamento preventivo com o fonoaudiólogo. É muito mais fácil, é muito mais rápido. E se ainda assim você tiver algum problema para deglutir, o fonoaudiólogo também é capacitado para trabalhar tanto a parte preventiva como a parte curativa, quando já tem instalado a disfagia. Tá bom? Então, espero que esteja esclarecido um pouquinho. Até lá, então!